A gente estava esperando nessa eleição aqui, antes da eleição, né, antes da campanha, da pré-campanha, a gente estava esperando um duelo Bolsonaro-Lula, né? O Lula chegou a dizer isso, né? Eu não me lembro exatamente quando foi. Amor vence ódio? Não, ele falou o debate é entre o Lula e aquele sujeito. Ele não se refere ao Bolsonaro, ele fala aquele indivíduo, aquele sujeito, alguma coisa assim, né? Agora, em junho, julho, ele falou isso. E no final das contas, não foi exatamente isso. Até agora, pelo menos, isso. Porque o Bolsonaro não apareceu na campanha do Nunes, nem quis aparecer. E o Lula também não apareceu, pouquíssimo apareceu. Ele veio um sábado fazer dois comícios, Zona Sul, Zona Leste. Hoje tinha uma live com o Boulos que foi cancelada, porque houve aquele problema com o avião do presidente. Ele atrasou a chegada, chegou hoje pouco depois das 10 da manhã a Brasília. Não tem Starlink no avião? Não, ele tá aqui já. Rafael, mas chegou cansado, provavelmente. Também o que aconteceu ontem, né? Teve que sobrevoar o México 5 horas para pousar, sobrevoar fazendo o número 8. A gente mostrou aqui, inclusive, a foto ontem. Dando voltas para queimar combustível. 5 horas, desce e embarca de volta da Cidade do México. Quer dizer, dava para ele ter quase, né, chegado ao Brasil e teve de recomeçar a viagem. Ele voltou com o avião dele mesmo? É um avião reserva da FAB, tá, né? A FAB anda com dois equipamentos sempre, 2 aeronaves. E não aconteceu até agora, né? Enfim, por uma ou outra razão, os dois não estiveram nas campanhas em São Paulo. Hoje saiu uma pesquisa de avaliação do governo do presidente, divulgada pela Quest, que mostra que a aprovação do trabalho de Lula recuou de 54 para 51. O índice é maior que a rejeição, está calculada em 45. Então, 51 aprovam, 45 não. Outros 5 não souberam responder. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos para mais ou para menos. Na pesquisa anterior, divulgada pela Quest em julho, os que rejeitavam o governo eram 43%, o que mostra que esse índice oscilou dentro da margem de erro. Os grupos que mais aprovam a gestão são os moradores do Nordeste, 69%, os que têm até o fundamental, 62%, e os que ganham até 2 salários mínimos, 62%. A rejeição, por sua vez, é maior entre os que possuem o ensino superior incompleto ou mais, 59%, quem recebe mais de 5 mínimos, 57%, os autodeclarados brancos, 55%, e os evangélicos, 55%, grupo do qual o presidente tenta se aproximar ou reaproximar desde a campanha eleitoral, um grupo que ficou muito próximo do bolsonarismo. Vocês acreditam? Enfim, tem os números para a gente conversar e tem o segundo turno em São Paulo, que pode possibilitar novamente um encontro entre Lula e Bolsonaro por aqui. O Lula apoiando o Boulos, se ele for ao segundo turno, e o Bolsonaro apoiando o Nunes ou o Marçal. Sim. Contra o candidato do... Faz diferença, na sua avaliação, Carlos, andar por São Paulo ou aparecer na TV, no rádio, nas redes sociais, abraçado ao Bolsonaro ou ao Lula, dizendo esse aqui eu tô com ele, não abro, ou não pesa tanto assim? Essa daí foi um dos problemas na campanha do Nunes, né? Esperava-se muito mais do Bolsonaro aqui. A gente sabe que o Nunes também não é bolsonarista e também não morria de amores pelo Bolsonaro. Ele abraçou o Bolsonaro por causa do Tarcísio. Ele queria trazer o Tarcísio para o lado dele e ele conseguiu. Só que ele também está muito frustrado. A campanha dele, o próprio presidente do MDB, do partido do Nunes, o Baleia Rossi, hoje deu até uma indireta, né? Eles também estão muito frustrados com essa omissão do Bolsonaro. Que o Bolsonaro não veio para cá em nenhum momento. O Bolsonaro foi para o interior do estado, em cidades pequenas, apoiar, fazer comício para candidatos de cidades pequenas, mas não veio na capital. E o próprio Baleia Rossi fala que depois vão querer reivindicar alguma coisa, tal, mas na hora de ajudar não ajudou. E ontem o Nunes deu um recado eu achei um recado muito claro pro Bolsonaro, quando ele fala que o Tarcísio é um político homem de verdade. Um recado carregado de machismo ou não, essa é outra discussão, mas ele deixa bem claro assim, que o apoio que ele tem hoje é do Tarcísio e não do Bolsonaro. Eu acho que essa presença do Lula, claro, seria importante, mas ela não faz tanta falta, porque eu acho que o eleitor do Boulos já é convertido, digamos assim. Já é o cara que vai votar no Boulos, ele votaria no Lula.
Agora tem aquele cara que o bolsonarista que está indeciso. Ele, como se diz, ele compactua mais com as ideias, com o estilo Marçal de ser, mas ele sabe que o Bolsonaro, que é o cara que ele venera, apoia o Nunes. Mas o Marçal também pode ser visto como uma ameaça ao Bolsonaro, ao grande condutor de tudo isso, sim, né? Sim. Então, mas aí também fica um papel muito irresponsável do Bolsonaro se ele vir só pro segundo turno, né? Porque no segundo turno eu acho que entre Nunes e Boulos, o Nunes deve ganhar. Você só veio agora quando eu vou ter condições, quando eu vou ter chances, enfim. Então eu acho que essa relação entre Nunes e Bolsonaro, ela ficou bem desconexa, assim, do que acontece nas campanhas. E aí, Julian? Faz diferença ter o Lula, ter o Bolsonaro? Eu acho que houve, quer dizer, eu observo, posso estar errado, mas que houve uma tentativa desses três principais atores de tentar a todo momento nacionalizar a eleição. Tanto o Boulos, que não teve a presença do Lula como ele gostaria, o Marçal e o Nunes, houve uma disputa para quem teria essa atenção do Bolsonaro, que nenhum conseguiu ter como queria, né? O Marçal, ele se coloca como quase tem uma síndrome de vira-lata ali em relação ao bolsonarismo, que ele tenta se aproximar, mas ele agride também quando rejeitado, né? Ele não é... Ele agride com... Hoje ele falou... Hoje ou ontem à noite, não me lembro, eu li... Falou enfim, do peso do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, dando a entender que, enfim... Fazendo conexões sobre excesso de peso e... Sabe... Comedor de açúcar? Não. Enfim... Fazendo ilações... Eu não vou ficar aqui reproduzindo, porque não faz sentido, entendeu? Mas ele agride de um jeito... Sabe, bullying em escola, assim? Lacradorzinho. E o Nunes também. Então, em quarto lugar tá a Tabata. Sim. Que talvez um dos grandes erros tenha sido isso, ou acerto. Na minha visão, eu vejo isso mais como um acerto, ideologicamente falando, com que eu me alinho mais, do que como um erro, que é não ter abraçado nenhum desses dois lados, né? Mas é uma eleição clara em que teve uma tentativa de nacionalizar que talvez não tenha, não sei até que ponto tenha dado certo. Eu acho que não deu certo assim. No caso do Lula, ele tá cansado, ele já está cansado. E assim, ele tem muitos compromissos, né? E a gente tá vendo o mundo aí como que tá. No caso do Bolsonaro, não. Eu acho que ele está mesmo realmente com medo disso que você falou, né? Do bolsonarismo engolir o Bolsonaro, né? Sim. Então eu acho que ele não tá querendo se expor, enfim, tá jogando parado. Vamos ver o que vai ser o primeiro turno, porque se for pro segundo turno Ricardo Nunes e Boulos, Ricardo Nunes ganha, na minha opinião, por causa que ele vai herdar esses votos do Marçal. O cara que votaria no Marçal, acho que 95% não vai votar no Boulos, ou 105%. E aí o Bolsonaro vai aparecer? Seria ruim, né? Eu acho que o Bolsonaro mesmo é mais questão de posição, assim, e acho que se fosse uma escolha do próprio Bolsonaro, ele escolheria o Marçal. Só que ele também tem o coração fala mais alto, né? Ali, né? Mas aí tem as alianças, tem o Valdemar, né? Tem todos os caciques políticos aí, né? Tem o governador de São Paulo. Tem o governador de São Paulo. Eu tenho uma questão bastante ingênua em relação a isso que eu tenho tentado entender, mas não sei se vocês podem me ajudar. Mas a presença do Lula, se viesse, de fato ajuda o Boulos ou acaba, de certa maneira, podendo até atrapalhar em uma cidade como São Paulo também, que eu enxergo que é mais progressista do que o resto do estado, conservador, interior conservador, mas até que ponto essa aprovação do Lula seria convertida em algum apoio para o Boulos aqui também na capital? Não consegui entender isso até agora, eu tenho dúvida em relação a isso. Eu não vejo tanta diferença, assim, porque é isso que a gente falou, né? Já é uma galera mais convertida, né? O cara que vota no Boulos, o que votou no Lula, eu acho que ele vai votar no Boulos. Deve ter um ou outro aí, entre Tabata e Boulos, mas eu não sei também se o Lula iria tirar esse voto da Tabata,
né? E só uma coisa, quando o Lula veio aqui fazer o comício, foram 2 comícios, né? Um na Zona Sul, outro na Zona Leste. E aí também para gravar os programas, que a campanha do Boulos passou bastante comerciais com o Lula. Então, assim, ele já resolveu tudo ali. Tipo, eu acho que ele não tinha tanta essa disponibilidade de participar mais da campanha aqui, não. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.